Deus tem desenhado um caminho novo para você. Sim, Deus tem desenhado um caminho novo para você. Escuta, não existe para Deus acasos. Para Deus não existe coincidências. Para Deus não existe, caramba, que infortúnio. Nossa, que coisa. Não. Para Deus não existe nenhum nível de acaso. Deus é um Deus extremamente estratégico, um Deus extremamente planejado. Tudo na sua vida que aconteceu e está acontecendo faz parte de um grande projeto de Deus. E você precisa entender isso para avançar. E a gente vai falar um pouco disso aqui, hoje e agora. Então fica comigo aqui no canal, que a gente vai tratar um pouco desse assunto. Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveite, dá uma força pra gente, vai aí, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, envia para amigos, para conhecidos, para grupos de família e deixe o seu like para que a gente possa prosseguir nessa missão que nos foi confiada aqui. Mas vamos seguir, vamos lá. Deus tem desenhado um caminho novo para você. Deus tem me falado muito, já há algum tempo, sobre o novo, sobre a sua capacidade, a capacidade dele em gerar o novo. Sabe, às vezes a gente vai vivendo ao longo da nossa vida e há momentos que a vida nos apresenta algumas encruzilhadas que parece que, assim, caramba, deu tudo errado. Que parece que, caramba, eu corri, meu Deus, e agora? Caramba, eu fiquei numa sinuca de bicos. Escuta, até as situações mais desconfortáveis da sua vida, até as situações mais pesarosas na sua vida contribuem para um propósito onde Deus quer levar você. Você está entendendo? Diga amém. Até as situações mais complicadas, mais assim, imprevisíveis que você está passando, elas fazem parte de um grande projeto de Deus para colocar você na rota que Ele sonhou para você. Escute, falando dessa questão do Deus que projeta novos caminhos, do Deus que tem projetos para seus filhos, para aqueles que andam com Ele, que esperam nele, eu quero começar dizendo que a Bíblia nos respalda nessa fala, porque o profeta Isaías, no capítulo 43, diz isso, versículo 19, diz: vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Então Deus diz: vejam, eu estou fazendo uma coisa nova, vocês não percebem? Sabe por que o texto diz isso? Porque muitas vezes, e na maioria das vezes, as circunstâncias ao nosso redor, porque quando Deus começa a desenhar algo novo na nossa vida, Ele normalmente dá uma desarrumada na casa. É verdade. Ele dá uma desarrumada no ambiente, mas eu não quero começar falando da arrumação de Deus no ambiente. Eu quero falar disso daqui a pouco. Eu quero começar falando para você aqui que Deus, ele gera, ele processa caminhos, ele projeta caminhos novos para nós, mas ele sempre gera em nós uma expectativa por esse caminho. Entendeu? Vamos lá. Deus, ele nunca, jamais vai projetar algo para a sua vida sem antes, de alguma forma, comunicar a você. Vamos entender isso melhor. Sabe aquele pensamento que volta e meia, ele vem à sua cabeça? Sabe quando você fica parado assim, volta e meia, você está sonhando com aquela situação, você está pensando naquela situação, um sonho, um sentimento que ninguém na sua família tem, mas você tem. Um sentimento, um pensamento que ninguém que vive ao redor de você tem, mas você tem. E ele volta e meia, esse pensamento volta e meia está aí na sua mente. Olha, começa a prestar atenção nesses pensamentos contínuos. Se eles são, é claro, se eles são justos, se eles são benéficos, se eles são do bem e para o bem,
Comece a prestar atenção nesses pensamentos que insistem em ficar em você, em permanecer na sua mente. Esses pensamentos normalmente são uma inspiração do Espírito Santo de Deus no nosso espírito. Sim, o Espírito Santo de Deus, ele vai comunicando os projetos de Deus ao nosso espírito. Ele vai como? Ele vai projetando em nós aquilo que Deus sonhou para que nós vivêssemos. Então, de repente, sabe esse seu sonho louco? Sabe esse seu sonho assim que você diz, meu Deus do céu, mas como é que eu vou ter uma ideia? Como é que eu tive uma ideia dessa? Por onde eu começo um negócio desse? Tenho até vergonha de falar, as pessoas não vão me entender. Pois é, de repente esse sonho aí, de repente esse pensamento que não te larga, já é uma inspiração do Espírito de Deus dentro de você. Já é Ele inspirando você para aquilo que Ele sonhou para você viver. Entendeu? Além de Deus projetar pensamentos, Deus também gera sentimentos. Deus começa a nos fazer sentir algo. Sabe aquela expectativa assim, de que tem algo por acontecer? Quem aí, além de mim, já viveu essa situação? Assim, quando parece que tem alguma coisa que está para acontecer, mas você não sabe o que é. Tá tudo bem na sua vida, tá tudo aparentemente arrumadinho, mas não tem um ponto. Não tem um ponto. Tem uma reticência clara e evidente. Tem um gosto de... um sentimento de que, não sei, parece que tem algo para acontecer na minha vida, parece que não estou completo, parece que tem alguma coisa a mais, parece que tem alguma coisa a mais que eu tenho que viver, que eu tenho que fazer. Quem aqui já viveu isso? Eu quero que você se expresse aí, coloque nos comentários, não deixe de fazer isso. Não é? Aquele sentimento de que tem alguma coisa a mais. Gente, preste atenção. Primeira forma de Deus é sinalizar que Ele desenhou algo novo, que Ele está apontando um caminho novo. Primeira forma de Deus trabalhar é Deus gera sentimentos, pensamentos e dá sinais. Sim, Ele dá sinais. Escute, Deus sempre se antecipa, gerando em nós sentimentos. Você começa a sentir algo que ninguém sentiu. Ele gera pensamentos, você começa a ter pensamentos acerca de algum lugar, acerca de uma mudança, acerca de uma mudança de profissão, acerca de um novo curso profissional, um novo curso, uma nova faculdade, uma nova graduação. Enfim, Deus, Ele vai te dar pensamentos. Ele vai gerar em você sentimentos, Ele vai gerar em você pensamentos e Ele vai dar sinais. Deus nunca aponta para nós um caminho novo a ser percorrido sem antes preencher essa rota aqui. Ele vai gerar sentimentos, Ele vai gerar pensamentos e Ele vai dar sinais. Como assim esses sinais, apóstolo? Como é que acontece, Eliette, esses sinais? Esses sinais Ele dá de várias formas. Um dos sinais são os próprios sentimentos que Ele gera em nós, que na maioria das vezes a gente mesmo não entende, não é verdade? Quero que você vá aí, vá falando comigo, vá deixando aí, porque isso é importante para mim. Coloque aí nos comentários, comigo foi assim, é assim mesmo, aconteceu comigo, compartilha comigo a sua experiência. O primeiro sinal já são os sentimentos que Ele gera em nós. Aquele sentimento que ninguém nunca teve, você tem. Aqueles pensamentos que assim, como assim? Eu não projetei estar pensando isso. Eu não projetei estar com isso na minha mente, mas isso entrou em mim de uma forma e não sai. Eu posso estar assim, não passa um dia da minha vida sem que em algum momento do dia eu seja invadida por esse sentimento, por esse pensamento, pela lembrança disso. Por essa vontade que isso aconteça. É Deus gerando, isso já é um sinal, ok? E há outras formas de sinais de Deus também. Quais são outras formas de sinais de Deus? Deus usa pessoas. Isso é uma forma poderosa, mas uma forma muito perigosa. Essa é uma forma que eu acho das mais... que a gente precisa usar de mais cuidado, né? Das mais cuidadosas. Deus usa pessoas. Normalmente Deus usa pessoas.
Mas quando Deus usa pessoas na nossa direção, escute. Como é que eu valido algo que alguém vem na minha direção dizer, se realmente veio de Deus? Quando aquilo que veio me ser entregue já é testificação do que eu já estou sentindo. A pessoa veio, Deus enviou uma pessoa na rua, na fila do mercado, na fila do banco. Você estava na rua caminhando, alguém parou você, dentro de uma igreja, alguém parou você, alguém te ligou, enviou uma mensagem, olha, Deus mandou te dizer isso aqui, alguma coisa diretamente a você, acontece muito. Mas escute, eu pelo menos tenho esse cuidado, tá? Normalmente, quando é Deus que fala, essa mensagem que a pessoa vai trazer, ela só testifica. Queridos, olha só, quando Deus começou a agir na minha vida, na nossa vida, na vida da nossa família, acerca de algumas mudanças radicais, de um novo ciclo que ele precisava, que era necessário que ele iniciasse na nossa vida, que nós precisávamos abraçar um novo ciclo, primeiramente Deus começou a gerar esses sentimentos em nós. Deus começou a gerar esses pensamentos em nós. Deus começou a gerar no nosso interior isso primeiro, de maneira até estranha. Nós estranhávamos o que vinha, eu estranhava o que vinha, mas vinha dentro de mim, não era ninguém que tinha dito. Mas chegou o tempo e o momento que Deus começou a levantar os profetas. Deus começou a levantar os canais, né? Aí Deus começou a usar pessoas. Eu lembro de uma vez que eu fui numa igreja, estive numa igreja de um pastor amigão, e no final do culto veio uma jovem falar comigo, e ela veio muito constrangida. Ai, apóstolo, eu queria falar com a senhora e tal, mas estou até meio constrangida, te entregar algo da parte de Deus. Eu falei, não, querida, que isso? Entrega aí, fala, se é de Deus, pode entregar. E ela disse exatamente o que o Senhor já estava nos dizendo. Então aquela fala dela só confirmou o que Deus já vinha nos dizendo. Então Deus, ele gera sentimentos, Deus produz pensamentos em nós e ele dá sinais. E esses sinais, além desses, usando pessoas. Deus usa muito essa ferramenta que ele está me usando para você agora. Eu tenho certeza que Deus está falando com você, porque você estava perguntando assim, como é que eu vou saber se é a vontade de Deus? Então, ele gerou sentimentos em você acerca disso? Ele tem gerado pensamentos que você busca até se distanciar desses pensamentos, mas eles estão dentro de você? Deus começou a usar pessoas, Deus está me usando na sua direção, confirmando algo que Ele mesmo já tem colocado dentro de você, então é Deus. Ele vem se utilizando desses sinais, ok? É o primeiro grande passo. Segundo que eu quero destacar aqui, Deus começa a mover com as situações ao nosso redor. Isso que a gente chama de processo, né, gente? Isso aí é o que a gente chama de processo. É quando Deus começa a mover com as situações que estão ao nosso redor. Não estranhe. Quando tudo começar a desabar, aparentemente. Quando pessoas começarem a se afastar de você. Quando Deus começar a te isolar num lugar que você era extremamente sociável. Você tinha inúmeras pessoas ao seu redor que estavam sempre perto. De repente as coisas começam a mudar tanto. Deus começa a isolar você lá naquela empresa. E aquelas pessoas que faziam parte da sua mesa hoje não fazem mais. E de repente isso já vai gerando incômodo em você, porque agora você não tem mais aquela mesa de amigos, aquela roda de amigos que você tinha. De repente isso vai gerando já um desconforto seu dentro daquela empresa. Exatamente isso. Aí você começa a sentir já um desconforto naquele lugar. Aquele lugar que antes te trazia conforto e comodidade, já começa a trazer um desconforto. De repente é o bairro que você mora, é a cidade que você mora, é o lugar que você está. Deus está falando com você acerca disso. Esse desconforto é Ele mudando o ambiente, é Ele movendo com as situações ao seu redor. Isso não é um acaso, não é maldade das pessoas ao seu redor, não. Se as coisas estão acontecendo dessa forma como eu estou te narrando, pode ter certeza, tem a mão de Deus nisso. Tem a mão de Deus nisso.
E eu sei que nesse momento, nesse período, a gente é muito tentado a sofrer. Porque a gente sofre. Porque não entendemos. Porque a gente está em guerra. A gente está começando a perceber que Deus está fazendo alguma coisa, mas a gente não quer aceitar. A gente não consegue acreditar. A gente não conseguiu ainda alcançar. Porque olha só. Alcançar os pensamentos de Deus não é tarefa fácil. Não é. Então eu quero encerrar esse vídeo para não te cansar, dizendo que se você está sentindo dificuldade de entender, dificuldade de aceitar, dificuldade, calma. Isso também faz parte do processo. A palavra de Deus diz assim, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, mas também diz assim, olha, os pensamentos são de paz, mas os meus pensamentos, diz o Senhor, são muito mais altos do que os vossos. E os meus caminhos também muito mais altos. Então, esse desconforto, essa dúvida, esse sofrimento, essa angústia nesse processo é natural. Nós somos pequenos demais para alcançar a mente magnífica e tão soberana de um Deus tão grande. Calma, respira fundo, permaneça buscando a Deus, permaneça agarrado nele, permaneça orando, colocando ele em primeiro lugar e ele vai continuar revelando para você os seus caminhos. Em outro momento, a gente volta aqui e vamos ter a parte 2 dessa palavra. Eu espero você, tá bom? Deus abençoe. Você não se esqueça, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo e deixa aí um comentário. E me segue.